A Arte da Guerra, Sun Tzu. Há cerca de 2.500 anos, o general Sun Tzu escreveu este livro para dividir seus conhecimentos sobre as estratégias de guerra. Hoje, este livro tornou-se uma referência para políticos, administradores, gerentes de marketing, técnicos de futebol americano, jogadores de Age of Empires e pré-adolescentes com a pretensão de tornarem-se ninjas. Sun Tzu era um filósofo nomeado general pelo rei Holu, da província de Wu. Disse que, sob o comando dos dois, os exércitos de Wu venceram todos os confrontos por 2 décadas. Com inteligência e argumentos muito racionais, o autor expôs a importância do planejamento e da motivação de forma quase poética. A obra Zen realça a importância da paciência mesmo em momentos como a guerra. Além da estratégia, Sun Tzu ressalta a energia como algo fundamental para a vitória. Mas essa não é uma energia cósmica ou religiosa. Nada mais é do que vontade de agir e de conseguir conquistar os objetivos. Para atingir uma meta, o autor ensina: é necessário agir em conjunto, conhecer o ambiente de ação, o obstáculo a ser vencido e, é claro, conhecer seus próprios pontos fortes e pontos fracos. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo nem a si, perderá todas as batalhas. Sun Tzu. O livro é, antes de ser um manual de guerra, uma obra filosófica, e esta é a razão de tanto sucesso. Sobre a arte da guerra, foram feitas dezenas de adaptações por diversos autores, tentando mostrar onde a obra pode ser aplicada. O objetivo da guerra é a paz. Sun Tzu. Capítulo 1. Estimativa. Sun Tzu disse: a arte da guerra é questão vital para o Estado. É o âmbito onde a vida e a morte são fundamentadas, um caminho que leva à aniquilação ou determina a sobrevivência. Deve ser examinada com cuidado e nunca negligenciada. A única forma para prever o resultado de uma guerra é analisar a situação com base nos 5 fatores. Primeiro, Tao, caminho. Várias mentes com um único ideal. O caminho que faz o pensamento do povo estar em completa harmonia com o de seus governantes, levando-o a segui-los para viver ou para morrer sem temer nenhum dos riscos. Segundo, clima. É a sombra e a luz, o calor e o frio, o tempo e a sucessão das estações. Aceitar ou desafiar essas condições determinará a vitória militar. Terceiro, terra. Referem-se às distâncias, dificuldades de travessia, condições do terreno para a disposição das tropas. A análise da situação da terra define oportunidades de vida e morte. Quarto, líder. A virtude da sabedoria, integridade, disciplina, coragem e humanidade. Quinto, métodos. Impõe eficiência, controle de gastos, tropas, uma cadeira de comando adequada e suporte logístico. Todos os comandantes que negligenciarem esses 5 fatores estarão fadados ao fracasso. Porém, os que dominarem conquistarão a vitória. Portanto, para prever o resultado de uma guerra, é necessário comparar os 2 lados avaliando suas forças. Para tanto, devemos fazer as seguintes questões. Primeira, qual dos soberanos tem o Tao, caminho? Segunda, qual comandante é mais competente e habilidoso? Terceira, qual dos lados possui vantagens do clima e da terra? Quarta, qual exército segue os métodos e é rigorosamente disciplinado? Quinta,
Qual lado é mais rigoroso e imparcial ao recompensar e punir? Sexta, qual exército tem a maior força? Sétima, qual exército possui os oficiais e as tropas mais bem treinados? Através dessas 7 comparações, sei quem ganhará e quem perderá a guerra. Se um comandante estiver atento aos meus conselhos e proceder de acordo com eles, a vitória será certa. Nesse caso, mantenha-o. Se um comandante não a seguir, procedendo em desacordo, será derrotado. Nesse caso, demita-o sumariamente. Sabendo dos ganhos que podem advir dos meus conselhos, tire o maior proveito das condições favoráveis, formulando através delas uma vantagem estratégica para reforçar nossa posição. Há momentos em que a maior sabedoria é parecer não saber nada. Por isso, quando capaz, finja então ser incapaz. Quando pronto, finja grande desespero. Quando perto, finja estar longe. Quando longe, façam acreditar que está próximo. Se o inimigo procurar alguma vantagem, seduza-o com uma armadilha. Se estiver desorganizado, ataque-o e conquiste-o. Se ele for muito poderoso, prepare-se para ele. Se ele possuir forças superiores, evite-o. Se ele for orgulhoso, provoque-o. Se ele for humilde, dê forças à sua arrogância. Se ele estiver descansado, faça-o se desgastar. Se ele estiver unido, separe-o. Ataque-o onde ele se mostrar despreparado. Adote caminhos que sejam para ele totalmente inesperados. O bom estrategista, para vencer uma batalha, faz antes muitos cálculos do seu tempo, pois sabe que eles são a chave que o conduzirá à vitória. É calculando e analisando que o estrategista vence previamente a guerra na simulação feita no templo. Portanto, fazer muitos cálculos conduz à vitória e poucos à derrota. Quando examino a questão dessa forma, o resultado da guerra torna-se evidente. Capítulo 2. Gerenciamento da guerra. Sun Tzu disse: a arte da guerra é um exército de 1000 carros velozes, 1000 carroções cobertos de couro e 100.000 guerreiros com cotas de malha. A abundância de coisas necessárias para esse exército deslocado sobre uma distância de 1000 li, com gastos no estado e no campo de operações, incluindo enviados ao exterior e conselheiros, matérias e manutenção de carros e armaduras. Somente quando você tiver 1000 peças de ouro para cada dia de guerra, poderá mobilizar 100.000 guerreiros. Evite batalhas duradouras, busque a vitória rápida. Se a vitória custar a chegar, suas armas se desgastarão e as tropas ficarão desmoralizadas e o entusiasmo tende a enfraquecer. Se você sitiar uma cidade, gastará forças. Se seu exército for mantido muito tempo em campo, as reservas do Estado não serão suficientes. O tempo prolongado irá desgastar as armas, desmoralizar suas tropas, exaurir suas forças e consumir todos os recursos disponíveis, abrindo oportunidades para os governantes vizinhos tirarem vantagens e atacar. Então, mesmo contando com os melhores conselheiros, você não conseguirá garantir bons resultados. Assim, em relação às guerras, tenho ouvido falar em precipitação imprudente, mas ainda não vi bom exemplo de inteligência associada a decisões demoradas. Nunca houve Estado que tenha sido beneficiado por uma guerra prolongada. Portanto, o conhecedor dos terríveis e devastadores efeitos e dos perigos de empreender uma guerra está profundamente consciente de como aproveitá-la da melhor maneira e levá-la com rapidez a seu término, atingindo assim as verdadeiras vantagens potenciais de uma guerra. Um perito na arte da guerra não convoca soldados mais de uma vez, nem solicita suprimentos repetidamente. Uma vez em guerra, ele não perderá tempo precioso esperando reforços. Fará uso do equipamento que carrega e avançará com velocidade para atravessar a fronteira inimiga, podendo fazer uso das provisões do opositor. Desta forma, terá o suficiente para alimentar todo o seu exército.
A arte de melhor utilizar o tempo é estar um passo à frente do adversário, e vale mais que a superioridade numérica e os cálculos mais perfeitos com relação ao abastecimento. Um Estado é enfraquecido financeiramente quando precisa manter seu exército a uma grande distância e, consequentemente, empobrece seu povo. As vizinhanças próximas aos exércitos aumentam seus preços e, com o custo mais elevado, seus recursos se esgotam com maior rapidez, forçando o Estado a aumentar os impostos dos distritos para assim custear as forças militares. Boa parte dos recursos são utilizados no campo de batalha, acarretando dificuldades para as famílias do fronte interno, tendo como consequência lares vazios e rendas dissipadas, já que o custo para o povo poderá atingir cerca de 70% do valor de suas posses. Ao mesmo tempo, as despesas do Estado atingirão quase metade da arrecadação total em gastos com carros quebrados, cavalos abatidos, peitorais e capacetes, arcos e flechas, lanças e escudos, manteletes protetores, animais de tiro e carroças de provisões. Um comandante sábio fará o melhor para alimentar seu exército com frutos do solo inimigo. Consumir uma medida das provisões inimigas equivale a 20 das nossas. Um fardo de forragem inimigo equivale a 20 dos nossos. Na questão que envolve matar o inimigo, nossas tropas devem ser levadas à fúria. Para que fique clara a vantagem de derrotar o oponente, devem também ser recompensadas, pois tirar a riqueza do inimigo é de grande valia para a manutenção das tropas e deve ser usado como objeto de recompensa, de forma a que todos os soldados tenham um forte desejo coletivo e individual de lutar. Porque assim como o que estimula os homens a matar é a fúria, o que estimula a lucrar com o inimigo são os bens materiais. Portanto, nos combates de carros em que forem capturados mais de 10 carros do inimigo, recompense os que capturaram o primeiro deles e substitua bandeiras e estandartes inimigos pelos seus, e então misture com os nossos carros. Eles devem ser usados em conjunto. Todos os soldados capturados devem ser tratados com bondade. A isso se chama aumentar as próprias forças no processo de derrotar o exército inimigo. Na guerra, portanto, preze pela vitória rápida e evite as operações prolongadas. Por isso, o comandante que compreende a guerra torna-se o árbitro supremo da vida, do destino do povo e o senhor da segurança do Estado. Capítulo 3. Estratagemas. Sun Tzu disse: na arte da guerra, a melhor opção é tomar o país inimigo intacto. Esmagar um país é apenas a segunda melhor opção. O mesmo ocorre com um exército inimigo. Mantê-lo intacto, bem como batalhão, companhia ou simples pelotão de 5 homens, é a melhor opção. Aniquilar um exército, batalhão, companhia ou simples pelotão de 5 homens é apenas a segunda melhor opção. Portanto, conquistar 100 vitórias em 100 batalhas não significa o máximo da excelência. O máximo da excelência é subjugar o exército inimigo sem chegar sequer a combater. Assim, a melhor inteligência militar é atacar as estratégias do inimigo. Em seguida, atacar suas alianças, limitando a junção de suas forças. Depois, atacar seus soldados em seu próprio campo. E a pior de todas as políticas é sitiar cidades muradas. Isso somente deve ocorrer em último caso, quando não houver outra escolha. Pois as condições básicas de combate envolvem 2 elementos preciosos: energia e tempo. Se seu comandante for incapaz de controlar sua ansiedade e enviar tropas de soldados para escalar muros, perderá 1 em cada 3, e ainda assim não tomará a cidade. Esse é o tipo de calamidade que acontece quando se tenta sitiar uma cidade murada. Existem algumas máximas que devem ser consideradas antes de pensar em sitiar cidades e ganhar batalhas. O primeiro de teus cuidados deve ser conservar os domínios do país que serves. Somente quando for imprescindível,
deves usurpar o território inimigo para ampliar o de seu governante. Deves garantir primeiro a tranquilidade das cidades de teu próprio país. Perturbar as cidades inimigas deve ser a opção mais desfavorável. Deves proteger e colocar em abrigo todos os vilarejos amigos. Somente se houver real necessidade, pode avançar contra os vilarejos inimigos. Deves impedir que as choças dos camponeses, bem como suas plantações, sofram qualquer dano. Somente uma extrema penúria deve levá-lo a saquear e devastar as instalações agrícolas de teus inimigos. Deves ter como objetivo buscar a perfeição, tentando conservar intactos os domínios dos inimigos. Somente destruí-lo em caso de extrema necessidade. O comandante que age assim tem a conduta comparada à dos mais virtuosos personagens da história, cujas obras buscam a produção e a conservação e não a destruição. O comandante habilidoso submete seu inimigo sem partir para a batalha, derrota seu reinado sem operações de campo muito extensas. Com as forças intactas, disputa o domínio do império. Dessa maneira, suas armas não sofrerão desgastes e, sem perder um soldado, sua vitória será completa. Esta é a arte de preparar o ataque. Já a arte de usar as tropas é a seguinte. Quando você tiver 10 vezes mais forças do que o inimigo, cerque-o. Quando tiver 5 vezes mais, ataque-o. Quando tiver apenas o dobro, divida-o em 2, um para atacar o inimigo pela frente e o outro para atacar pela retaguarda. Quando tiver igualdade de forças, divida a tropa do inimigo e enfrente-o. Quando for inferior em número, seja hábil para tomar a defensiva. Quando não for páreo para o inimigo, tenha a habilidade de evitá-lo. Embora um combate acirrado possa ser dado por uma força menor, esta acaba sendo capturada pela força maior. O comandante é a fundação primordial do Estado. Quando essa fundação estiver bem colocada, o Estado certamente estará forte. Quando defeituosa, o Estado certamente enfraquecerá. Existem 3 maneiras de um comandante trazer desgraça para o seu próprio exército. Primeira, ordenar um avanço ou retirada sem perceber ou se assegurar que o exército está em condições de obedecer. Chama-se isso de travar o exército. Segunda, interferir na chefia do exército, ignorando assuntos internos. Isso trará confusão aos oficiais e soldados. Terceira, permitir que as ordens que interferem na direção do exército sejam delegadas por nobres que administram o reino. Justiça e humildade são premissas com as quais se governa o Estado, mas nunca o exército. Flexibilidade e oportunismo, por outro lado, são virtudes militares e não civis. Não há pior calamidade do que ordens emanadas de um soberano sediado na corte. Tendo um comandante confundido seu exército e perdido a confiança de seus homens, as agressões dos comandantes vizinhos não tardarão. Daí a máxima: semear a desordem nas próprias fileiras é oferecer aos outros o caminho da vitória. Se um general ignorar o princípio da adaptação, não deve ser colocado em uma posição de autoridade. Um hábil empregador de homens usará o prudente, o bravo, o cobiçoso e o burro. Pois o prudente terá prazer em aplicar seu mérito. O bravo, sua coragem em ação. O cobiçoso é rápido em tirar vantagens. E o burro não teme a morte. Assim, há 5 fatores que permitem prever qual lado sairá vencedor. Primeiro, aquele que sabe quando deve ou não lutar conquistará a vitória. Segundo, aquele que compreende como lidar com a superioridade e a inferioridade numérica na disposição das tropas conquistará a vitória. Terceiro,
Aquele que possui superiores e subordinados unidos conquistará a vitória. Quarto, aquele que é prudente e põe em campo um exército completamente preparado contra um inimigo despreparado conquistará a vitória. Quinto, aquele que o comandante é hábil e cujos soberanos não interferem conquistará a vitória. Sun Tzu disse: aquele que conhece o inimigo e a si mesmo, ainda que enfrente 100 batalhas, jamais correrá perigo. Aquele que não conhece o inimigo, mas conhece a si mesmo, às vezes ganha, às vezes perde. Aquele que não conhece nem o inimigo nem a si mesmo, está fadado ao fracasso e correrá perigo em todas as batalhas. Capítulo 4. Posições táticas. Sun Tzu disse: na antiguidade, o perito em batalha se colocava fora da possibilidade de derrota e esperava que o inimigo expusesse a sua vulnerabilidade. Garantir-nos de não ser derrotado está em nossas mãos. Porém, a oportunidade de derrotar o inimigo é dada por ele mesmo. Por isso se diz: a invencibilidade repousa na defesa, a vulnerabilidade revela-se no ataque. Manter-se e assumir posição defensiva é porque a força do inimigo é esmagadora, porém lançar-se ao ataque é porque a força do inimigo é deficiente. O especialista em defesa oculta a si mesmo no mais profundo e indecifrável canto da terra. O especialista em ataque desfere o golpe de cima das mais altas esferas do céu. Dessa forma, ele é capaz de, ao mesmo tempo, proteger a si mesmo e alcançar a vitória completa. Ver a vitória apenas quando ela está ao alcance da visão de todos não é o máximo da superioridade. O verdadeiro mérito está em planejar secretamente, deslocar-se subitamente, frustrar as intenções do exército inimigo e finalmente chegar à vitória sem o derramamento de sangue. Pois não requer muita força levantar a penugem de um coelho no outono, nem olhos penetrantes para distinguir o sol da lua, muito menos ouvidos apurados para ouvir o ronco do trovão. Os hábeis comandantes vencem a batalha depois de terem criado as condições apropriadas. Um comandante inteligente não apenas vence, ele se sobressai derrotando o inimigo com facilidade. Eles preveem todas as eventualidades, conhecem as situações do inimigo e não ignoram o que podem fazer e até onde podem ir. A vitória é uma decorrência natural desse saber. Porém, suas vitórias não lhe garantiam nem a reputação de sábio, nem o mérito do homem de valor. Pois o homem comum não dá grande credibilidade a uma vitória que foi obtida longe dos olhos da sua compreensão. Assim eram nossos ancestrais. Não acreditavam que os elogios como corajosos, heróis ou invencíveis fosse um tributo que tivessem merecido. Atribuíam sim seu sucesso ao cuidado extremo que tinham em evitar o menor deslize. O comandante inteligente vence as batalhas evitando cometer erros. É isso que garante a vitória completa, pois significa conquistar um inimigo já derrotado. O comandante hábil assume uma posição tal que não pode sofrer nenhuma derrota. Não negligencia nenhuma circunstância que garanta aniquilar o inimigo. Portanto, um exército vitorioso só entra na batalha depois de ter garantido a vitória, enquanto um exército derrotado só procura a vitória depois de ter entrado na luta. Um comandante vitorioso não permite que as tropas mostrem uma confiança demasiado cega, uma confiança que degenera em presunção. As tropas que sonham com a presunção da vitória são debilitadas pela preguiça. Ao contrário, aquelas que, sem pensar na vitória, exigem o combate, são tropas enrijecidas pelo trabalho, aguerridas, destinadas a vencer. Um especialista no uso de tropas constrói seus fundamentos sobre a doutrina do Tao, seguindo firmemente as normas militares. Assim, estará preparado para ser o árbitro da vitória e da derrota.
Depois de uma primeira vantagem, não esmoreças, nem dês às tuas tropas um repouso precipitado. Empunha a espada com a mesma rapidez de uma torrente que se precipita de um despenhadeiro. Que seu inimigo não tenha tempo sequer de perceber o que está acontecendo e somente recolher os louros da vitória quando o inimigo estiver aniquilado, dando-lhe assim condição de fazê-lo com segurança e tranquilidade. A arte da guerra está baseada em 5 fatores estratégicos: os cálculos, as quantidades, a logística, a balança do poder e a possibilidade de vitória. Todos esses fatores estão ligados entre si. Primeiro, os cálculos estão diretamente ligados aos tipos de terrenos. Segundo, com base nesses cálculos, estimam-se as quantidades de provisões. Terceiro, de acordo com as quantidades de provisões disponíveis, define-se a capacidade da logística. Quarto, a balança do poder está diretamente relacionada à capacidade da logística. Quinto, e, finalmente, a possibilidade de vitória baseia-se na balança do poder. Um exército vitorioso é como o peso de 100 quilos contra outro de alguns gramas. Um exército derrotado é como apenas alguns gramas contra centenas de quilos. O exército que dispõe de grande vantagem em relação ao seu inimigo deve posicionar-se estrategicamente para que, ao lançar seus homens na batalha, seja comparado à força de águas represadas se precipitando sobre um abismo. Capítulo 5 – Vantagens. Sun Tzu disse: comandar muitos é o mesmo que comandar poucos. Tudo é uma questão de organização. Controlar muitos ou poucos é uma mesma e única coisa. É apenas uma questão de formação e sinalizações. Lembre-se dos nomes de todos os oficiais e subalternos. Inscreva-os num catálogo, anotando-lhes o talento e suas capacidades individuais, a fim de aproveitar o potencial de cada um. Quando surgir oportunidade, haja de tal forma que todos os que deves comandar estejam persuadidos que seu principal cuidado é preservá-los de toda desgraça. As tropas que farás avançar contra o inimigo devem ser como pedras atiradas em ovos. De ti até o inimigo não deve haver outra diferença senão a do forte ao fraco, do cheio ao vazio. São as operações chamadas diretas e indiretas que tornam um exército capaz de deter o ataque das forças inimigas e não ser derrotado. Em batalha, use geralmente operações diretas para fazer o inimigo engajar-se na luta e as operações indiretas para conquistar a vitória. Em poucas palavras, o que consiste a habilidade e a perfeição do comando das tropas é o conhecimento das luzes e das trevas, do aparente e o secreto. É nesse conhecimento hábil que habita toda a arte. Assim, o perito, ao executar o ataque indireto, assemelha-se ao céu e às terras, cujos movimentos nunca são aleatórios, são como os rios e mares inexauríveis. Assemelham-se ao sol e à lua, eles têm tempo para aparecer e tempo para desaparecer. Como as 4 estações, ele passa, mas apenas para voltar outra vez. Não há mais que 5 notas fundamentais, mas, combinadas, produzem mais sons do que é possível ouvir. Não há mais que 5 cores primárias, mas, combinadas, produzem mais sombras e matizes do que é possível ver. Não há mais que 5 sabores, mas, combinados, produzem mais gostos do que é possível saborear. Da mesma forma, para ganhar vantagem estratégica na batalha, não há mais que as operações diretas e indiretas, mas suas combinações são ilimitadas, dando origem a uma infindável série de manobras. Essas forças interagem, um método sempre conduz ao outro.
assemelham-se, na prática, a uma cadeia de operações interligadas, como anéis múltiplos ou como a roda em movimento, que não se sabe onde começa e onde termina. Na arte militar, cada operação tem partes que exigem a luz do dia e outras que pedem as trevas do segredo. Não posso determiná-las de antemão, só as circunstâncias podem ditá-las. Opomos grandes blocos de pedra às corredeiras que queremos represar. Empregamos redes frágeis e miúdas para capturar pequenos pássaros. Entretanto, o caudal rompe algumas vezes seus diques após tê-los minado aos poucos. Quando uma ave de rapina se abate sobre sua vítima, partindo-a em pedaços, isso se deve à escolha do momento preciso. A qualidade da decisão é como a calculada arremetida de um falcão que lhe possibilita atacar e destruir sua vítima. Portanto, o bom combatente deve ser brutal no ataque e rápido na decisão. Embaralhada e turbulenta, a luta parece caótica. No tumulto de um combate pode parecer haver confusão, mas não é bem assim. Entre a confusão e o caos, uma formação de tropas pode parecer perdida e mesmo assim impenetrável. Sua disposição é, na verdade, circular e não podem ser derrotadas. A confusão simulada requer uma disciplina perfeita. Afinal, o caos estimulado se origina do controle. O medo fingido exige coragem. A fraqueza aparente se origina da força. Ordem e desordem é uma questão de número, de logística. Coragem e medo é uma questão de configuração estratégica do poder, vantagem estratégica. Força e fraqueza é uma questão de disposição das forças, posição estratégica. O sábio comandante possui verdadeiramente a arte de liderar aqueles que souberem e sabem potencializar sua força, que adquiriram uma autoridade ilimitada, que não se deixam abater por nenhum acontecimento, por mais desagradável que seja. Aqueles que nunca agem com precipitação, que se conduzem, mesmo quando surpreendidos com sangue frio, que têm habitualmente nas ações meditadas e nos casos previstos antecipadamente. Aqueles que agem sempre com rapidez, fruto da habilidade aliada a uma longa experiência. Assim, o ímpeto de quem é hábil na arte da guerra é irrefreável e seu ataque é regulado com precisão. O primeiro imperador Han, 256-195 a.C., desejando esmagar seu oponente Rissung-nu, enviou espiões para conhecer sua condição. Mas este, sabedor do fato, ocultou com cuidado todos os soldados fortes e todos os cavalos bem alimentados, deixando apenas homens doentes e gado magro à vista. O resultado foi que os espiões, por unanimidade, recomendaram ao imperador que atacasse. O resultado? O imperador Han atacou e foi derrotado. Os espiões viram apenas velhice e doença. Isso, sem sombra de dúvida, é uma dissimulação do inimigo e atacar pode ser imprudente. Assim, quando pretende que o inimigo se movimente, o especialista se mostra e o inimigo certamente o seguirá. Ele ilude o inimigo e este acredita. Agindo dessa maneira, manipula o inimigo e assim espera por ele, armado com toda a sua força. O especialista, quando está em batalha, procura sua vitória na vantagem estratégica, não a solicita aos seus homens. Portanto, deve ser hábil para selecionar os homens certos e explorar o avaro e o tolo, o sábio e o valente, e dar a cada um deles uma responsabilidade adequada ao seu perfil. Jamais designe tarefas a quem não for capaz de cumpri-las. Selecione e dê a cada um responsabilidades proporcionais à sua competência. Em 341 a.C., o estado Xi, em guerra com o Wei, enviou o general Sun, que disse: "O estado Xi tem a reputação de covarde, e por esse motivo nosso adversário nos despreza. Vamos virar essa circunstância a nosso favor." Consequentemente, quando o exército atravessou a fronteira do território Wei, Sun ordenou que fossem acesas 100.000 fogueiras na primeira noite,
50.000 na segunda e apenas 20.000 na terceira. O general do exército Wei Pangxuan ordenou o ataque de maneira vigorosa, pensando: eu sabia que os soldados de Sun eram covardes. Seu número já caiu menos da metade. Na sua retirada, Sun chegou a um estreito desfiladeiro que, calculou ele, seria atacado pelos perseguidores depois do anoitecer. Lá, chegando, tirou a casca de uma árvore e escreveu: sob esta árvore, Pangxuan morrerá. Então, quando começou a anoitecer, colocou um grupo de poderosos arqueiros emboscados nos arredores, com uma ordem de atirar diretamente se vissem uma luz. Mais tarde, Pangxuan chegou ao local e, vendo a árvore, acendeu uma luz para ler o que estava escrito. Seu corpo imediatamente foi crivado por uma saraivada de flechas e todo o seu exército foi preso na confusão. Quem explora a vantagem estratégica envia seus homens para a batalha como se fossem troncos e pedras. A pedra e a madeira não têm movimento próprio. Uma vez que, em repouso, não mexem por si mesmos, mas seguem o movimento recebido. Se forem quadrados, mantêm-se em repouso. Se forem redondos, rolam até encontrar uma resistência mais forte que a força recebida. Assim, a vantagem estratégica desenvolvida por bons guerreiros é como o movimento de uma pedra redonda rolando por uma montanha de 300 metros de altura. A força necessária é insignificante. O resultado, espetacular. Capítulo 6. Pontos fortes e pontos fracos. Sun Tzu disse: para conseguir que a força de seu exército seja semelhante à de uma pedra de moinho chocando-se contra um ovo, utilize a ciência dos pontos fracos e pontos fortes. Em geral, o exército que primeiro ocupa o campo de batalha para esperar o inimigo estará descansado para o combate. Aquele que chega mais tarde e se precipita para entrar na batalha estará exausto. Assim, o perito em batalhas move o inimigo em vez de ser movido por ele. Para conseguir atrair o inimigo espontaneamente, ofereça-lhe alguma vantagem. Se desejar impedi-lo, é questão de obstruí-lo. Um grande general não é arrastado ao combate, ao contrário, sabe impô-lo ao inimigo. Dessa forma, se o inimigo estiver descansando, fustigue-o. Se estiver bem abastecido de provisões, faça-o ficar faminto. Se acampado silenciosamente, force-o a mover-se atacando em posições que o inimigo deva apressar-se para defender. Marche com velocidade para lugares onde não for esperado. Um exército pode marchar por grandes distâncias sem correr riscos se o fizer por territórios onde não existe presença do inimigo. Atacar com confiança e alcançar os objetivos significa atacar aquilo que o inimigo não está esperando. Do mesmo modo, defender-se com confiança e garantir a segurança de suas posições significa defender onde o inimigo não poderá atacar. Assim, contra o especialista em ataque, o inimigo não saberá onde se defender. Contra o perito em defesa, o inimigo não saberá onde atacar. Aquele que for capaz de atacar das maiores alturas dos céus repentinamente, surpreendendo o inimigo, tornará impossível sua defesa. Assim, os lugares a serem atacados são exatamente os que o inimigo não pode defender. Aquele que for especialista em esconderijos de defesa torna impossível para o inimigo saber seu paradeiro. Assim, os lugares que ele dominar serão exatamente os que o inimigo não poderá atacar. O comandante habilidoso deve lançar mão da arte da sutileza e do sigilo, aprender a ser invisível e inaudível. Dessa forma, terá em suas mãos o destino de seus inimigos. Poderá avançar sem encontrar resistência se fizer isso contra os pontos fracos dele. E recuar se colocando a salvo da perseguição se seus movimentos forem mais rápidos do que de seus adversários. Portanto, se pretendemos nos lançar na batalha, nosso inimigo não terá escolha a não ser nos enfrentar,
mesmo que esteja abrigado em altas trincheiras ou fossos profundos, porque atacaremos uma posição que ele precisará defender. Do contrário, se quisermos evitar o confronto, o inimigo não poderá nos obrigar a lutar, pois podemos evitar que ele venha ao nosso encontro. Mesmo que as marcas de nosso acampamento estejam esboçadas no chão, precisamos apenas atirar coisas estranhas e inexplicáveis em seu caminho para confundi-lo. Descobrindo a posição do inimigo enquanto ocultamos a nossa, teremos força totalmente concentrada onde ele estiver dividido. Se nosso exército estiver unido enquanto o exército do inimigo estiver fragmentado, atacaremos como um só corpo e seremos muitos contra poucos. Dessa forma, se formos capazes de golpear com uma força superior, uma força inferior, usando muitos contra poucos, qualquer um que levamos a lutar estará em situação de desespero. O lugar escolhido para a batalha não deve ser conhecido pelo inimigo, pois assim o inimigo terá de se preparar contra um possível ataque em diversos pontos, e se suas forças estiverem distribuídas para defender muitas posições, qualquer unidade que enfrentarmos será pouco numerosa. Para que o inimigo possa reforçar um número de homens na frente da batalha, consequentemente enfraquecerá sua retaguarda. Se ele reforçar sua retaguarda, sua vanguarda ficará então enfraquecida. Do mesmo modo que, se fortalecer seu lado esquerdo, o direito enfraquecerá. Se fortalecer seu lado direito, o esquerdo ficará enfraquecido. Reforçar todos os lados significa enfraquecer todos os lados. A fraqueza numérica decorre da necessidade de se preparar contra possíveis ataques, à força numérica de obrigar o adversário a fazer esses preparativos contra nossos possíveis ataques. Conhecendo o local e a hora da próxima batalha, podemos nos concentrar a grandes distâncias. Mas se não pudermos prever nem o lugar nem o dia da batalha, então seu lado esquerdo nada poderá fazer a favor do seu lado direito, assim como o direito não salvará o esquerdo, nem tampouco sua retaguarda poderá salvar sua frente de batalha, nem o contrário. E tanto mais será assim quanto mais distante estiverem os seus reforços. Ainda que o inimigo possua a força numérica a seu favor, é possível evitar que ele inicie combate contra nosso exército. Analise os planos de batalha do exército inimigo para ter conhecimento de suas fraquezas e de suas probabilidades de sucesso. Provoque-o para que assim possa descobrir o padrão de seus movimentos. Force-o a revelar-se, de forma que venha a exibir seus pontos vulneráveis. Compare o exército adversário com o seu para poder identificar onde a força é abundante e onde possui maior deficiência. Quando estiver preparado seus arranjos táticos, oculte-os. O máximo da habilidade quando se assume uma estratégia é não ter forma. Se sua forma não for definida, o mais esperto dos espiões não será capaz de compreendê-la, e os mais sábios conselheiros não conseguirão planejar defesa contra ela. Mesmo que todos possam ver as táticas individuais empregadas para conquistar, quase ninguém consegue entender a estratégia através da qual se obtém a vitória total. O movimento das tropas deve ser comparado ao fluxo das águas, que corre do ponto alto do terreno para os pontos mais baixos. Assim, no caminho da vitória, seu exército deve evitar os pontos fortes do inimigo e procurar atacar onde ele demonstrar maior fraqueza. A água modela seu curso de acordo com a natureza do solo por onde passa, e o exército deve preparar sua vitória de acordo com o inimigo que enfrenta. Assim, a água não mantém sua forma constante. Não existem condições constantes em uma guerra. Dos 5 elementos, nenhum é predominante. Das 4 estações, nenhuma dura para sempre. Há dias curtos e dias extensos. A lua cresce e volta a minguar. Aquele que tiver habilidade para variar as próprias posições de acordo com as táticas e planejamento do inimigo para conquistar a vitória, torna-se um adversário intransponível como os desígnios do céu.